Bom, então para a gente entender bem isso, vamos falar um pouquinho de locus, alelos e genes. Outros termos que a gente precisa entender bem para poder entender as leis de Mendel. E para a gente fazer aqui uma pausa reflexiva, eu coloquei essa bela imagem que eu encontrei em algum lugar aí da internet dizendo que era uma reprodução, é uma pintura, né? Reproduzindo como seria o interior da Biblioteca de Alexandria. Eu não sei se é verdade, se é isso mesmo, se é outro lugar. Sei lá, se alguém souber o que é isso, afinal, me diga. Mas o que eu queria mostrar aqui é uma biblioteca grande e bonita para vocês verem. E porque eu vou usar uma analogia entre a biblioteca e o nosso genoma, os nossos cromossomos, tá? Então hoje, coisa que eu ainda não sabia, mas a gente sabe, então vamos olhar. A gente sabe que as células, nossas células, né, os organismos eucariotos, ou eucariontes, enfim, elas têm um núcleo. E nesse núcleo, dentro dele, fica o DNA, que está organizado em várias moléculas de DNA, que são os cromossomos. Tá certo? Como eu falei, para cada cromossomo a gente tem duas cópias. Uma cópia que veio do papai, uma cópia que veio da mamãe. E isso está representado aqui, ó, um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Cada um veio, sei lá, do pai e da mãe. Esse cromossomo, ele é uma molécula de DNA com uma sequência de nucleotídeos nele. Tá certo? A gente nomeia ou numera nossos cromossomos do maior para o menor. Então, na espécie humana mesmo, né? A gente tem 46 cromossomos organizados em 23 pares. E a gente numera esses pares, o cromossomo 1, ou par 1, o par 2, o par 3, do maior para o menor. Tá? Até o par 22. O par 23 é o cromossomo, o par de cromossomos sexuais, X ou Y, que é um pouco diferente. Mas não vamos ver isso hoje. Vamos ver esses que não são cromossomos sexuais, são os outros 22 pares que a gente chama de cromossomos autossomos. Tá? Bom, então o cromossomo 1, você tem duas cópias do cromossomo 1. Cromossomo 1, uma cópia que veio do pai, uma cópia que veio da mãe. São cromossomos que a gente diz que são homólogos entre si. Tá certo? Homólogos entre si. Então eles têm uma sequência de nucleotídeos na molécula desse cromossomo, dessa cópia de cromossomo 1, que é muito semelhante à sequência de nucleotídeos nessa cópia de cromossomo 2. Por isso eles têm o mesmo tamanho, a gente consegue identificar que são cópias de um mesmo tipo cromossômico. Tá? Mas não é uma cópia idêntica. Muito parecido, mas não idêntica. E essa não identidade, essas pequenas diferenças aqui e acolá no nucleotídeo, determinam que um gene possa ser diferente do outro. Então a gente tem, por exemplo, nesse cromossomo aqui uma determinada região que a gente identifica como esse gene P. Tá? P, um gene hipotético. Nessa outra cópia que veio do pai, da mãe, né? Eu falei que era da mãe, que essa era do pai e essa é da mãe. Então nessa outra cópia que veio da mãe, a gente tem também esse gene P, a mesma região ali. Tá? A mesma coisa vai ter aqui um gene A no cromossomo que veio da mãe, na cópia desse cromossomo que veio do pai também tem essa região do gene A. E tem um gene B também, a cópia do gene B no cromossomo da mãe, do pai, perdão, e a cópia do cromossomo B no cromossomo da mãe, do gene B no cromossomo da mãe. Tá? Então, os mesmos genes que tem aqui vão ter aqui. As mesmas regiões do cromossomo que estão na cópia que veio do pai vão estar na cópia que veio da mãe. Tá? Para esse cromossomo, que é, por exemplo, o cromossomo 1. Tá? Legal. Só que a sequência de nucleotídeos ali ela não é idêntica. Ela é muito semelhante, mas não idêntica. Então, se você tem uma pequena diferençazinha, você já passa a ter dois membros daqueles pares de cromossomos que a gente está, pares de cromossomos não, pares de genes que a gente estava falando, dois membros que não são idênticos, são semelhantes, mas não idênticos. Isso é o que a gente chama de
alelos. Os alelos são formas alternativas de um determinado gene, que podem ter na população. Como nós somos o organismo diploide, o ser humano, e a ervilha que o Mendes estudou também era, cada indivíduo pode ter no máximo 2 alelos para cada gene, tá? Porque só tem 2 cromossomos, 2 cópias de cada cromossomo. Quando essas 2 cópias são idênticas, não tem nenhuma diferença na sequência de nucleotídeos ali, do gene que está no cromossomo vermelho para o que está no cromossomo azul, a gente fala que são homozigotos. Esse organismo, para esse gene aqui, ele é um homozigoto, tá? E se esse gene, que então é igual à cópia aqui e aqui, determina o fenótipo dominante, então, para esse gene, a gente tem um organismo que é um homozigoto dominante, tá? Se é igual, mas é um igual que determina um genótipo recessivo, então a gente fala que para esse gene, esse organismo é homozigoto recessivo. E se é diferente, você tem num cromossomo, para esse gene, uma sequência, um gene ali, uma cópia, um alelo é o termo, que determina o fenótipo dominante. E no outra cópia cromossômica, você tem, nessa região desse gene, o alelo que determina o fenótipo recessivo, você tem, para esse gene, esse indivíduo é heterozigoto. Então, essa é a diferença entre homozigoto e heterozigoto. Homozigoto é quando as 2 cópias, os 2 alelos daquele gene são idênticas nos 2 cromossomos homólogos. Aqui, que é o caso aqui, e aqui. Quando é diferente, a gente tem um heterozigoto. Hetero de diferente, de não igual. No caso dos homozigotos, se são 2 cópias idênticas que determinam o fenótipo dominante, é um homozigoto dominante. São 2 cópias idênticas que determinam um fenótipo recessivo, é um homozigoto recessivo. Tá? Opa, perdi isso aqui. Mas o que eu queria fazer a analogia com a biblioteca ali que eu falei, né? Desses termos, loco, alelo, gene, o que é isso, né? O loco vem da palavra, eu acho que é do latim, significa um local, literalmente. Então, loco é qualquer região no cromossomo, tá? Então, aqui, né, tem essa região aqui que é um loco. Aqui, se eu pegar um pedaço determinado aqui, até aqui, por exemplo, é outro loco nesse cromossomo. Qualquer local, tá? O alelo é a sequência exata de nucleotídeos que está naquele local. Os nucleotídeos, vocês lembram? Se não lembrar, vão rever o conteúdo sobre a estrutura do DNA. Então, os nucleotídeos, eles podem ser de 4 tipos, né? A, T, C, G, ou seja, a adenina, timina, citosina e guanina. E, enfim, você tem milhões aí, um ligado ao outro, para formar o cromossomo. Com essa sequência de nucleotídeos, se ela essa sequência específica é que é o alelo. Ela está lá no local, no loco. Pode ser um alelo de um tipo ou de outro, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse loco B. Vamos chamar de loco B. É o local, o mesmo local aqui que tem aqui. Mas aqui tem uma sequência de nucleotídeos tal que determina que esse é o alelo Bzão, tá? B maiúsculo. E aqui você tem uma sequência de nucleotídeos semelhante, mas com algumas diferençazinhas, não é idêntico, que determina que isso aqui é o alelo Bzinho, o B minúsculo, tá? Então é o mesmo loco aqui e aqui, mas aqui ele está ocupado pelo alelo Bzão e aqui ocupado pelo alelo Bzinho. A analogia com uma biblioteca é o seguinte: imagina que você tem 2 bibliotecas idênticas, o mesmo arquiteto construiu,
a mesma arquitetura, as mesmas estantes, os mesmos locais, o mesmo esquema de catalogação, tá, dos bibliotecários. Então, a mesma coisa. Então, você tem lá na estante 205, prateleira 4, posição 3. Tá? Você tem esse endereço nas duas bibliotecas gêmeas, idênticos. Tá? É como se cada uma dessas bibliotecas fosse uma dessas cromossomos homólogos, são bibliotecas homólogas. Tá? E você tem o mesmo endereço, esse endereço é o loco. Você tem nas dois cromossomos igual, nas duas bibliotecas o mesmo endereço. Mas o livro que está guardado em uma das bibliotecas, com as suas informações particulares, é diferente do livro que está guardado na outra. Tá? Então você tem na biblioteca os mesmos endereços guardando livros diferentes. É a mesma coisa no cromossomo. Os mesmos locos guardando alelos diferentes. Ok? Por enquanto é isso, pessoal. Assistam o próximo vídeo em que a gente vai dar continuidade a esse assunto, né, dos experimentos de Mendel e a primeira lei de Mendel.